Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui com uma amiga querida, uma colega que me ajuda muito nos atendimentos no consultório, a Caroline Natuzzi. A Carol, ela é fisioterapeuta com ênfase em ATM e eu vou começar pedindo para a Carol se apresentar e dizer por que essa ênfase em ATM, por que ela escolheu trabalhar nessa área e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e como ela pode ajudar tanto o dentista. Olá, então vamos lá. Meu nome é Caroline, sou fisioterapeuta. A minha procura, né, por essa área foi logo depois que eu terminei a faculdade, em 2009, por falta de pessoas mesmo, né? É uma demanda grande e por falta de atendimento. Eu tenho problema, né, de disfunção da ATM, então eu não via muitas pessoas trabalhando com isso. Então eu fui atrás para me aperfeiçoar, ter mais conhecimento, para poder ajudar outras pessoas, né? E hoje a gente acaba trabalhando junto com o dentista, com outros profissionais da área, para poder fazer um tratamento melhor para o nosso paciente. Isso, porque eu acho que, como você vê, né, Carol, essa questão da multidisciplinaridade no tratamento do bruxismo, da disfunção, da TM, antigamente se tinha uma postura, né, dos profissionais, e como você enxerga hoje na atualidade essa questão, né, do tratamento? Sim. Eu acho que hoje a gente está caminhando, né, para um atendimento muito melhor, com uma equipe multi, né? Antigamente era muito difícil, né? Os atendimentos eram mais isolados, o dentista trabalhava sozinho, o fisioterapeuta acabava trabalhando sozinho. Hoje abrangemos vários outros profissionais, né? Como psicólogo, um bucomaxilo, né? Um otorrino, são vários outros profissionais que podem se enquadrar para um tratamento com eficaz, né? Então, hoje eu acho que a gente está caminhando para um atendimento melhor, com mais conhecimento e com uma equipe unida, né? Para a gente conseguir fazer com que esse paciente melhore. Isso. Então, quando a gente recebe no consultório um paciente que tem um bruxismo, que tem queixas, né, que vão desde uma dor de cabeça, uma tensão muscular muito forte, o paciente às vezes relata dores na cervical, no pescoço, é aquele paciente que já senta na cadeira tenso, e eu geralmente na anamnese já pergunto para ele: você tem dores nas costas? Como que é seu dia a dia e tudo mais? Como o fisioterapeuta ele pode ajudar esse paciente que já é um paciente que chega com queixas de tensão? Você falou um ponto bom, a anamnese, né? O início do atendimento é o principal, entender o paciente, é saber a história dele, né? Ele tem dor aonde? Há quanto tempo, né? Então, a gente tem que pensar em vários outros fatores, né? Então, uma dor cervical, uma dor no ombro, não necessariamente ela tá vindo da TM, né? Na verdade, essas dores, uma má postura, né? Ela pode estar trazendo um problema para a TM, né? Então, a gente tem que ter uma visão geral do paciente, né? Então, o paciente que tem, por exemplo, alguns hábitos que a gente chama de hábitos parafuncionais, roer unhas, né? Sim. Ficar mastigando a tampinha da caneta, mordendo o lábio. Isso já mostra pra gente também que o paciente acaba fazendo alguns movimentos que acabam estressando mais a musculatura da face. Quando a gente encaminha para um dentista, né? A gente olha, o paciente já tem um desgaste dentário, ele já tem, fala que range os dentes, que acorda com dor na boca. Então, assim, são vários outros fatores que a gente acaba observando para a gente conseguir tratar esse paciente. Porque é uma via de mão dupla, né? Sim. Tanto o dentista encaminha para você, quanto você encaminha para o dentista. É um time, né? Tem que ser um time. É isso mesmo.
Quando o paciente chega para mim, eu vou avaliá-lo, tem dor, a gente vai tentar trabalhar ali, mas, né, essa anamnese é muito importante. Eu preciso saber se ele realmente já passou num dentista para ver a oclusão dos dentes, né? Para ver como que é essa mordida dele, se ele range os dentes, se ele trava a boca, se ele usa aquela plaquinha, né? Sim. Então, assim, tudo muito importante para a gente conseguir trabalhar junto, né? As informações têm que se cruzar, né? Sim. Então, eu acho muito importante. E quando um dentista encaminha para você ser coadjuvante nesse tratamento da TM, quais são os tratamentos que você faz com esse paciente na clínica? Tá. Isso depende muito de como o paciente chega, né? Então, assim, a gente vai trabalhar essa parte de dor. Então, o que o fisioterapeuta faz? A gente trabalha a parte muscular, né? A gente trabalha essa parte de tensão, onde a gente tira essa tensão dos músculos. A gente vai avaliar se o problema também está relacionado a uma má postura. A gente vai fazer uma reeducação postural. Que é o RPG. Isso. O RPG, ele funciona como, Carol? Fala assim mais detalhadamente para as pessoas entenderem. O RPG, no caso, né, de uma disfunção, ele vai estar fazendo com que essa postura melhore, né? Então, é um paciente, por exemplo, que tem um problema, fica corcundinha, com os ombros para frente, automaticamente ele já está mudando o posicionamento articular dele, da mandíbula dele, Olha né? só que interessante. Então, isso já pode afetar, e não necessariamente ao contrário, né? Então, assim, um problema postural pode estar trazendo uma disfunção para ele na ATM. Então, a gente trabalha esse reposicionamento, esse realinhamento, a gente já trabalha com tirando tensões musculares, né, fazendo com que esse paciente fique mais aliviado. Então, são vários tratamentos, né? Então, a gente trabalha com liberação miofascial, a gente trabalha com analgesia, a gente ensina algumas técnicas de relaxamento, existem exercícios terapêuticos para isso também, para fortalecimento da região, né? E também a gente acaba trabalhando com o reposicionamento, né, da mandíbula, né, o alinhamento dela, para que o paciente consiga, né, fazer aquela abertura, né, abre e fecha a boca, com mais alinhamento, né. Entendi. Você usa ultrassom, esse tipo de equipamento, não? Sim, alguns casos a gente usa, né, a gente usa a eletroestimulação, a gente usa o laser, depende muito de cada caso, tá? Mas usamos sim alguns equipamentos se necessário, tá? Todos esses recursos são disponíveis também para esses casos. Sim, todos são. Interessante. E tem algumas coisas que você pode dizer para as pessoas que sentem dores na TM e que podem, de repente, fazer em casa para aliviar? Algumas dicas para quem tem e sofre com isso e possa aliviar a dor em casa. Sim. A primeira coisa é onde a gente pede para que tire esses hábitos parafuncionais, né? Então, evitar roer unhas, evitar comer coisas duras, né? Quando tá com muita dor, né? Então, mastigar um chiclete. Eu ia falar isso agora. Mascar o chiclete o dia todo. Exatamente. Sim. E tem gente que acha que não faz mal, né? Sim. E realmente, no final do dia, sente um cansaço absurdo no rosto e não sabe de onde vem. Porque é como se você estivesse na academia o dia inteiro, né? Porque você tá ali fadiga. Mascando o chiclete, é como se você estivesse treinando aquele músculo o dia todo. Exatamente, a musculatura fadiga. E aí é onde aparece o quê? As dores, né? Sim. Então, você pode sentir um cansaço na face, né, nessa região da bochecha, aí você pode sentir dor cervical, pode sentir muita dor de cabeça, porque tá tudo muito, né, que a gente chama da cefaleia tensional, né? Então, assim, é tudo muito relacionado, tá tudo muito ligado. Então, assim, né, evitar esses hábitos, tentar fazer algumas massagens, né, nessa parte dessa musculatura da face, que ela fica muito tensa, né?
Às vezes a gente fala hoje, nos dias de hoje é muito difícil, né? Pedir pra pessoa relaxar, né? Então, assim, tentar fazer alguns exercícios em casa de alongamento do pescoço, né? Faz aí, Carol, pra gente Vamos ver. lá. Agora vai fazer. Vamos lá, né? Alongamento do pescoço, dessa região todinha lateral do pescoço. Você puxa, segura, conta 20 segundos, sem pressa, né? E aí volta devagarzinho, faz do outro lado a mesma coisa, né? Massageia essa região, né, lateral aqui, onde a gente tem esse músculo, que é o músculo da mastigação. Tá. É um músculo muito tenso para quem tem a disfunção, né? Uhum. Então, você massageando ele, você já sente um alívio. Essa região, né, temporal também, para quem tem muita dor de cabeça, é importante, né? Então, fazer esses relaxamentos, essas massagens, esses alongamentos já ajuda bastante. Fazer bolsa de água quente ou não? Então, aí é um problema, É um né? problema? Porque a bolsa de água quente, ela vai ajudar se você tá com uma musculatura mais tensa, né? Mais cansada, vamos dizer assim. Então, a musculatura tá tensa, você coloca um pouquinho de água quente, relaxa. Tá. Mas se você tá com uma inflamação na articulação, piora. Aí não é o ideal a gente colocar. Então, por isso é muito importante uma avaliação antes. Tá. Tá? Então, não é indicado sem avaliação. Não. Tá. Entendi. Tá. E, Carol, eu queria que você falasse um pouco também dessa nova questão, né, de telas, de tecnologia, de home office, desse pós-pandemia, que as pessoas têm ficado muito, né, com o pescoço para baixo, Sim. né? Existe até uma terminologia para isso, né, de pescoço para baixo. Como você tem visto esse aumento de dores nessa região de cervical, pescoço, e como isso também afeta a TM, né? Porque a gente tem visto essa ansiedade que essa exposição às telas causa, né? Que já está determinado que isso aumenta o bruxismo, o apertamento de dentes e acaba afetando também a ATM. Então, qual é a sua casuística na clínica? Como que vocês têm lidado com essa questão? Você falou uma coisa importante, né? O pós-pandemia. O pós-pandemia aconteceram muitas coisas, né? Então, desde uma pessoa ficar muito mais ansiosa, estressada, isso aumenta, né? A tensão muscular, o apertamento, né, o bruxismo, né, então assim, as pessoas acabam ficando muito mais tempo realmente, né, e a postura, né, que você fica no celular inadequada, né, a gente não tem como falar que existe uma, né, porque é muito difícil você ficar, né, numa postura correta o tempo inteiro no celular, não dá. Então, assim, essa queda de cabeça para frente, né? Então, a cabeça pesa muito mais, e aí com o tempo, você passa 15, 20 minutos, 1 hora, né, olhando para baixo, então a tensão que você vai gerando, né, a modificação anatômica que você vai fazendo, empurrando essa mandíbula para frente, jogando os ombros para frente, ela vai causando realmente, né, tensão, dor, alterando a articulação, né, então assim, isso vai piorando. E quem já vem com o problema de apertar, de ranger os dentes, só piora, né? O que a gente costuma fazer muito com o paciente é conversar. Como é a vida dele ali fora? Porque quando a gente atende, é um período curto, né? Sim. Então, sozinho, às vezes, a gente não consegue, né? Tem que unir forças, né? Sim. Então, os profissionais junto com o paciente, né? Então, o que você faz fora de casa? Qual a sua profissão, né? Eu fico muito tempo no computador. Tá, e como você se comporta, né? Na sua mesa, na frente do computador, né? A parte ergonômica mesmo, né? Como a gente olha para a parte ergonômica de um dentista também, né? Deus me livre. De como ele se posiciona, de como ele senta, de como ele vai atender esse paciente, né? Então, é muito importante que a gente olhe também como o paciente fica depois, porque às vezes a gente não tem resultado nesse tratamento. E aí é o dentista, é o fisioterapeuta, de repente um outro profissional tentando ali, e a gente não vê o resultado que a gente espera, mas porque a lição de casa não é feita também, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado, e por isso tem que ser analisado tudo, né? Porque é tudo muito interligado, né? A gente entende que hoje, né, a profissão das pessoas acabam, né, que
Tá muita gente fazendo home office, trabalhando em casa, então não se preocupa, né, com essa parte, senta de qualquer jeito, né? Então isso é muito importante, até porque afetando a TM, você afeta as costas, você afeta pescoço, tem dor de cabeça, e aí é um ciclo, né? Se torna um ciclo que você acaba não conseguindo sair fácil dele, né? E eu sei também que lá no estúdio você é instrutora de Pilates. Também. E vocês têm a parte de Pilates, né? Isso. Então me explica também como o Pilates pode, de maneira geral, né, para essas pessoas que têm essa questão de má postura, e a gente já viu que está tudo interligado, como o Pilates pode ser benéfico para a questão postural e de fortalecimento muscular e acabar ajudando nessa questão postural. O Pilates, ele é muito importante em vários sentidos, né? É um exercício físico, Sim. Isso é bom para quem, né, já tem um grau de ansiedade, é estressado, isso, né, libera outras coisas, né? Que Com todo mundo certeza. sabe o quanto é importante um exercício físico. Mas em específico, né, nessa parte postural, a gente trabalha muito a parte de alongamento, mobilidade, fortalecimento, né? Então é o que a gente precisa, né? A gente não consegue ficar 24 horas, né? Ou 8 horas que seja trabalhando retinho, né? Então, assim, a gente precisa ter musculatura, a gente precisa ter essa força do corpo para que a gente consiga, né? O mínimo, né, de suporte, isso, de consciência corporal para ter esse Isso. suporte. Eu falo muito para os pacientes, principalmente os que são apertadores, né? Durante o dia, a gente não tem a placa, a gente não tem uma prevenção, porque a placa também, ela previne prejuízos ao dente, Super. ela não trata o bruxismo, né? Agora, durante o dia, você precisa ter uma consciência corporal. Eu já fiz Pilates, eu faço Pilates, então a consciência corporal que o Pilates dá, ela é muito importante. Sim. Você aprender a respirar, você aprender a reparar no seu corpo, na posição correta que seu corpo está, ele acaba ajudando a você tomar essa consciência durante o dia. Isso, evitando às vezes sobrecarga, né, excesso de carga, né, em cima de uma perna, que seja em cima, né, do quadril, quando tá muito sentada. Tem gente que gosta de sentar em cima da perna, né. Então, assim, o Pilates, na verdade, ele traz toda essa consciência corporal, a gente trabalha alongamento, mobilidade e fortalecimento, que é importante, né. A gente precisa ter um músculo forte exatamente para isso, estabilização de coluna, né. E a consciência corporal é muito importante, né? Para que a pessoa entenda, peraí, né? Tô tortinha, deixa eu dar uma alinhada, porque a gente acaba criando posturas também para evitar dor, né? Quando você já tem dor. Então, o exercício também, o Pilates, ele acaba diminuindo a dor, ele evita a lesão. Então, ele é completo, né? A gente consegue trabalhar bastante coisa. Isso é uma coisa importante de se falar, que às vezes a pessoa não faz o exercício porque fala, eu estou com dor, não vou fazer exercício porque eu tenho dor. E isso eu acho muito bom do Pilates, porque ele alivia a dor e ele vai de acordo com o seu limite, Exatamente. Né? Nós damos prioridade, né, ali para cada indivíduo. Então, é o foco para o que cada um precisa, né? Então, se um precisa mais de um alongamento, uma mobilidade inicial, é o que a gente vai trabalhar. Vamos trabalhar força, tudo, mas é tudo dentro do que o próprio paciente precisa, né? Então, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho muito legal para que ele entenda isso. Então, Carol, eu acho que o que a gente pode falar, né, para as pessoas, que tudo tem um porquê. Sim. E tudo tem um tratamento ideal, que muitas vezes as pessoas ficam se automedicando, né? E Exatamente. se sugestionando, procurando justificativas para as dores. Eu acho que você deve receber muitos pacientes. Sim. Eu recebo, mas você como fisioterapeuta mais ainda, né? Sim. Fala pra gente como é
lá na clínica, né? As pessoas vêm com as mais diversas justificativas para as dores, imagino, de cabeça, né? Exatamente. De dor nas costas, dor no ombro, como que é? As pessoas às vezes chegam com uma dor no pescoço, uma dor que se refere, né, se irradia para o ombro, fala assim, eu dormi de mau jeito, né? Mas tá dormindo de mau jeito faz quanto tempo, né? Porque essa dor tá se prolongando, não tá melhorando. E agora eu tô acordando, nossa, tô sentindo minha boca cansada, mas eu acho que é porque eu comi muito amendoim, sabe? Elas acabam procurando desculpas, né, no cotidiano delas para justificar aquilo. Sim. E, na verdade, a gente tem que aprender a ler nosso corpo, né? Porque, assim, pode ser comum a gente ter uma dor, né? Uma dor de cabeça, uma dor cervical, pode ser comum, mas não é normal, né? E por que essa dor tá aparecendo, né? Tá bom, tô dormindo de mau jeito, mas por que eu tô dormindo de mau jeito? O que eu estou fazendo de errado? Entendeu? É só no dormir ou é antes? Eu tô dormindo de mau jeito ou eu estou apertando a minha boca, estou apertando os meus dentes, ou estou rangendo os meus dentes à noite? Por isso que eu acordo com dor no pescoço, acordo com uma dor cervical, com a boca cansada, entendeu? Então, assim, é importante a pessoa começar a entender que não é normal ficar com dor sempre. Eu tô todo dia com dor de cabeça. Passa uma semana, melhora, mas tomou um monte de remédio, se medicou, tomou relaxante muscular, tomou anti-inflamatório, não sabe nem o que foi que melhorou a dor, né? Mas aí daqui a um pouquinho volta de novo as dores. E por que tá voltando, né? Então, a gente tem que procurar, né, uma causa. E às vezes ela é tão simples de ser tratada, né? E tão fácil. Que, né, vai no dentista, precisa fazer uma placa, faz uma placa, procura o físio para tentar tirar essas tensões, tentar ver o que tá acontecendo. E isso ele só ganha, né? Já não vai tomar tanto remédio, ficar se automedicando, que é muito ruim, né? Porque você não tem como saber depois o que foi que melhorou ou não. Exato. Né? Então, eu acho muito importante. Eu acho que na correria do dia a dia, às vezes, e nessa loucura que a gente vive, a gente acaba normalizando as dores, né? E como tá todo mundo assim, a gente acaba achando que tá tudo ok. Normal, né? Normal. É o estresse do dia a dia. É o estresse, tá todo mundo assim. É comum, mas não é normal, como você disse. E para tudo tem tratamento. Sim, tudo. A dor é sempre um alerta pra gente procurar uma causa, né? E muitas vezes essa causa, ela não envolve só um profissional. Isso é o que a gente vê cada vez mais na clínica. A gente precisa sempre fazer o que a gente está fazendo aqui. A gente já conversou com uma psicóloga, já conversou com uma fono, hoje a gente está conversando com você. Então, na Solen, a gente, graças a Deus, se cerca de profissionais que possam somar ao nosso atendimento. Um acupunturista, são um otorrino, médicos que também venham somar ao nosso atendimento, gastro. Hoje, o estilo de vida e os hábitos dos nossos pacientes têm adoecido mais a boca do que problemas ligados a bactérias, vírus, traumas. E isso a gente tem visto que tem levado os nossos pacientes a perderem mais dentes do que as causas que levavam eles a perder antigamente. Então, essa rede de apoio de profissionais que venham a somar aos nossos atendimentos é muito importante. E os pacientes, a gente tem visto que eles têm entendido isso cada vez mais, que isso é uma ação preventiva para a saúde deles. Sim, que é muito importante. E é muito importante e é muito legal. E eles confiam nesses profissionais que a gente indica. Então, a gente fica, assim, super feliz de ter você, Carol, junto com a gente. Eu que agradeço. A Carol, às vezes, vai no consultório, né? Já foi no consultório atender pacientes nossos. Às vezes, a gente indica para a clínica dela, que é aqui na Zona Norte, em Santana também, que é super pertinho. Tem o marido dela também, o Moisés, que trabalha lá, toda uma equipe que a gente confia. E os hábitos modernos nos levam a ter que tomar essas novas posturas. Sim. E
o fisioterapeuta do futuro, o dentista do futuro é esse que sabe ler o paciente. Exatamente. E que vai saber das necessidades multidisciplinares E dele. você falou uma coisa importante, Lu, que eu acho que é a prevenção. Eu acho que se a gente trabalha na prevenção, quando o paciente tem algum outro problema, a causa é muito mais fácil da gente solucionar, né? Então é isso, né? Hoje o dia a dia, essa vida corrida, não tem tempo, né? Então hoje a pessoa não tem tempo nem para se enxergar, né? Então assim, é muito difícil. Então é muito importante mesmo. Eu acho que hoje não só os profissionais, como os pacientes também estão vendo esse trabalho multidisciplinar de outra forma, entendendo que é importante, né? Cada um fazer sua parte ali dentro de um tratamento para que ele fique bem, né? Sim. E para que ele não piore, né? Então, assim, a gente trabalhando junto é unindo forças mesmo, né? Unindo forças para um bem maior do paciente, né? Então, eu acho que quando ele também começa a entender isso, facilita muito pra gente, né? Muito pra gente. Eu percebo, assim, que antigamente era muito difícil a gente falar pro paciente a importância de não adoecer, né? Sim. E isso vem mudando exponencialmente com os anos. E conforme a nossa população está envelhecendo, isso é importantíssimo, porque você trabalha com mobilidade, né? Exatamente. E a população velha, com mais idade, a mobilidade é qualidade de vida. Sem dúvida. Né? Eu falo que a gente faz hoje para colher daqui 30 anos, né? Claro, a gente está fazendo, né, hoje para ficar bem, tudo, mas você pensando nisso a longo prazo é o essencial, né? Onde você consegue ter uma qualidade de vida maior, né? Uma mobilidade maior, se virar, né? Ter a sua vida, né, mais independente, sem depender tão cedo, né? De outras pessoas e de outros artifícios nas também, pequenas coisas, né, Carol? Atividades de vida diária. Né? Sim, então, arrumar uma cama, abrir uma garrafa, né? PET. Hoje, exatamente. Porque são coisas que a gente não pensa, porque é tão automático, mas que eu percebi, assim, em pessoas da minha família, que ficaram na pandemia sem fazer exercício, sem ter um estímulo, que de repente não conseguiam fazer essas pequenas coisas. Exatamente. Hoje a gente tem pessoas que chegam para fazer o Pilates com a gente, por exemplo, e os relatos são inúmeros, né? Mas o mais legal é você escutar assim, nossa, Carol, é incrível como eu percebo a diferença. Hoje eu consigo amarrar um sapato de outra forma. Ou, nossa, eu consigo estender a roupa e não tenho dor nos meus ombros, eu não sinto aquele peso, né? Então é isso, é trabalhar para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E isso é extremamente importante para mim também, porque o cuidar dos dentes depende de uma coordenação motora, depende bucal, de uma autonomia, né? Sim. E ter os dentes saudáveis é qualidade de vida. Sim, é uma mastigação, é uma fonação, é ter uma sociabilização. Exatamente. E tudo isso passa pela mobilidade. Então, você vê como a saúde integral, ela é extremamente importante. Então, o seu trabalho para nós dentistas é extremamente importante. E vice-versa, né? Exato. E eu fico muito feliz de você ter vindo aqui hoje. Imagina, foi muito legal conversar com agradeço. você e sempre contar com você. Eu que na agradeço, Solen. Lu. Obrigada. E o que precisar, estamos aqui. Obrigada, Carol. Imagina, obrigada a você, Lu.